Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Conexão Jovem Unidos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas essa semana passada não tivemos nossa live, viemos pedir perdão a vocês por motivo de força maior, não teve como a gente estar fazendo. Mas aqui estamos hoje para dar continuidade naquele tema, como ser constante nas adversidades, falando de Jó. Então fica conosco, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês que está conectando, convide as pessoas para estar também participando. E você que tem dúvida, mande perguntas para nós, mande joinha, elogio, pergunta, sei lá. Ajuda nós aí, participa conosco, compartilha essa live. Eu creio que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, grandemente. E antes de nós começarmos, queremos pedir para que você, vai lá no YouTube, tem o nosso canal, Conexão Jovem Unidos em Cristo. É o único que é Unidos em Cristo. Vai lá, Conexão Jovem Unidos em Cristo. Se inscreva, dá uma força para nós. Estamos ali com o nosso canal também. Temos outros trabalhos lá, outros vídeos no nosso canal. E dá uma força para nós que estamos precisando da sua ajuda em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? Estamos aqui com o Magdiel, novamente, Murilo, Aline e Levi na parte do louvor. E estamos aqui para a honra e glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Magdiel. Bora. Pode ser, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar seguimento aí então de onde paramos, né? Uma live sensacional, aquele dia um bate-papo de alto nível. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e agradecer a Ele novamente pela oportunidade de estar aqui aprendendo, porque eu estou aqui só aprendendo com vocês, né? E a bênção de Deus. Na outra live a gente começou falando sobre a vida de Jó, né? Seguindo um tema que foi proposto por um dos nossos jovens, que é como ser constante nas adversidades. E a gente falou ali sobre a primeira parte da vida de Jó, né? Como era a vida dele antes de começar toda a tribulação na vida dele, né? E aí quando a gente começou a segunda parte, já o assunto começou a evoluir e aí não deu uma live, então a gente teve que fazer duas lives e agora a gente vai dando seguimento. Então, o segundo, né, que eu passei para vocês são os processos da adversidade de Jó. E aí eu já queria abrir aqui com a seguinte pergunta: e aí, Jó cometeu algum erro? Tudo aquilo que aconteceu com ele não foram coisas fáceis, né? Mas e aí, qual foi o erro de Jó? Jó cometeu algum erro? Não cometeu erro nenhum? Ele foi injustiçado? O que vocês poderiam me falar sobre esse assunto aí? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer por você estar acompanhando a gente na página do Facebook. É um tema tão pertinente nos dias de hoje, nós temos constantes. Mas é uma pergunta que não quer se calar, né? Como o irmão falou, que será que o Jó errou, né? Desde o início, Deus falando um homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Mas, amados irmãos, como eu sou leitor da Bíblia, eu examinando, Jó era um homem normal como todos nós. Mesmo dele elogiando aquele homem, era um homem normal com erros, cometendo erros, com defeitos como todos nós. Eu poderia aqui citar aqui vários, Magdiel, vários erros dele, mas eu quero deixar um aqui. Você que tiver sua Bíblia em casa, aí pode abrir aí em Jó, capítulo 9, versículo 24. Nesse versículo tem dois erros do Jó aqui. Vou deixar claro, amados irmãos, que a Bíblia diz que a única maneira, não a única maneira, né, mas uma maneira principal que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Jesus diz: errais porque não conheceis as Escrituras e não examinais dela, porque ela testifica de mim. Então, um dos erros de Jó, que eu vou citar aqui, foi a falta de conhecimento de Deus. Aí no versículo 24 ele fala, Jó falando: a terra é entregue nas mãos dos ímpios. É um erro de Jó. Deus entregou a terra na mão de um homem justo, Adão. Foi pelo erro dele que ele trouxe o pecado ao mundo.
Deus não entregou a terra na mão dos ímpios. Olha o falta de conhecimento dele de falar de Deus. Aqui ele está falando, ele está tipo acusando Deus aqui, olha aqui. A terra é entregue na mão dos ímpios. Não, Deus não entregou a terra na mão dos ímpios. Deus entregou a terra na mão de um homem puro, santo, que era Adão. Só que ao decorrer da vida dele, ele pecou. E o pecar e trouxe a morte, e a morte passou por todos nós. Outro erro dele que ele fala aqui, e ele, Deus, João falando, ele, no versículo 24 aí falando, ele cobre o rosto dos juízes. E se não é ele que faz isso, quem poderia ser? Ele está falando aqui, Jó, que Deus cobriu o rosto dos juízes da terra para seres injustos. Jó está falando isso aqui. Então, se tem conhecimento, ou é por causa da aflição que ele estava passando, ele fala de algo que ele não conhecia. Indiretamente, ele está falando que Deus é injusto? É isso? Indiretamente, sim. Nesse ponto aqui ele fala, ó, ele cobre o rosto, ele quem? Deus, dos juízes. E se não é ele que faz isso, quem poderá ser? Está falando, se não é Deus que faz isso, quem está fazendo isso? Só que eu creio que aqui é um momento de aflição de Jó, mas não vai cobrir o erro dele. Ele errou aqui nesse ponto, sim. Eu poderia citar outros erros de Jó. Na verdade, eu acho que pelo que ele estava passando, um momento difícil que ele estava enfrentando, todos nós, quando estamos num momento de dificuldade, nós causamos uma interrogação enorme na nossa cabeça. Por quê? O porquê? Né? O que eu fiz? E às vezes a gente chega até mesmo em pensamento, ou até mesmo da boca para fora, falar assim, né? Colocar em dúvida a nossa fé, também as pessoas colocam em dúvida a sua fé. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus existe? Tem gente que fala isso, sim, entendeu? Mas depois, logo mesmo, automaticamente, a gente quer na real. Peraí, fiz coisa errada, né? Pois, vou lá e peço perdão. Foi o que Jó fez. Ele realmente, muitas vezes ele chegou até ponto de colocar em dúvida essa questão diante de Deus, mas depois ele já, lá depois ele pede perdão, porque ele se humilha. E quem se humilha por quê? Está arrependido. Sim. Ele se arrependeu do que disse, porque ele viu que ele tinha falado algo, mas antes que ainda, tipo assim, é igual quando a criança faz uma arte e ela rapidinho quer corrigir para que o pai e a mãe não percebam. Mas Deus é tremendo, ele viu, ele percebe. Só que ele sabia que Jó ia fazer isso, e chegar a esse ponto, porque é ser humano. O homem, ele, num momento de dificuldade, ele passa mil coisas na cabeça dele, mas logo vem o arrependimento, porque nós temos, né, a consciência de que nós erramos, entendeu? E a convicção do que acredita. Eu acho que assim, ele fala isso depois da primeira fala do Bildade, que é um dos amigos que vem para acusar. Então assim, eu acho que ele fala no quente da emoção ali. No calor. No calor da emoção, porque pensa, já tá arruinado. E ainda vem o cara e te acusa. Então, às vezes ele falou isso, ele deixou um pouco o ser humano falar por ele. Por isso que ele fala isso. Porque quando ele tá lá antes de chegar essa gente aí, que eu acredito que foi uma das formas do inimigo tentar piorar a situação que já não ia bem, foi uma forma do Jó, talvez, é que nem o Rogério falou, no momento de explosão, acabou falando. Legal. Lembrando para você que está conectado conosco, que esta live é uma live direcionada para os jovens. Então você que é jovem, está querendo aprender um pouco mais da palavra, com pessoas que estejam, nós estamos aqui debatendo, entendendo, aprendendo a Bíblia de um jeito mais dinâmico e de uma fala muito jovial, tá? Então, se você puder, participe conosco, nos mande comentários. Nós temos a assessoria aqui que está vendo os comentários, estará passando para nós podemos estar colocando alguns pontos aqui, tá bom? Voltando sobre o que vocês estavam falando, então, como eu reiterei que isso aqui é para jovem, talvez muitos jovens passam por isso hoje, né? Porque quando o Jó começou, entenda que quando ele começa a debater com os amigos dele, ele estava numa alta confiança, falando assim, não, eu não pequei, eu não fiz, eu não cometi nada, e os amigos querendo ali debater com ele. Você vê que no meio ali da conversa, ele já começou, a confiança dele, ele já começou, pai, será que não é verdade mesmo? E ele já começou a atribuir isso a Deus. Ele já começou a atribuir isso a Deus, falou, pô, será que Deus não é injusto mesmo? Será que não foi injustiça de Deus?
Você concorda comigo que ele começou a cair na conversa dos amigos dele? Sim, porque aqui no capítulo 1, no início, aqui o escritor fala assim, e em tudo isto, até aqui nesse momento ele fala, no versículo 22 do capítulo 1, em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui. A partir daí em diante, as coisas foi ficando mais difícil para ele, né? Ele errou, né? A minha percepção, ele errou, mesmo no calor da emoção, né? Logicamente que o que ele estava passando, nenhum de nós aqui não suportaria passar. Né? Murilo, nessa questão do capítulo 9 que falou, para levantar uma questão aqui. Você viu o título do capítulo 9? É Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então, e aí, como que fica essa questão? Se ele estava falando que Deus era injusto, está querendo dizer que Deus é injusto, mas ele... Como que está sua aí? Jó confessa a justiça de Deus. Enquanto vocês estão vendo aí, eu pede alívio para a sua miséria. Queria agradecer a participação das pessoas que estão aqui online com a gente. O José Benedito dos Santos mandou uma questão. Mandou uma questão. Jó era íntegro, mas como todo ser humano tinha suas falhas e também um pecador. É isso mesmo, José Benedito? Meu pai. É o pai do Levi. Seu pai? Um beijo então, um abraço para o pai do irmão Levi. Jó acusa Deus de não ter misericórdia e se aliar com o ímpio. Viu? Cada tradução é uma parte diferente. Só uma coisa aqui, o nosso nível acabou de aumentar agora. O irmão Gilberto está nos assistindo. Meu Deus. Agora o nosso peso passou a ser maior agora, irmão Gilberto. Uma honra ter o senhor conosco. Gilberto é profeta, hein? Hã? É profeta. Gilbertão um dia o senhor vai estar aqui conosco, viu? Um dia você vai ser convidado e vai estar aqui conosco. Nós aprendemos muito aí com todas as palavras que o senhor traz diariamente aqui para nós. Mas vamos seguir. Na verdade, esse tema aqui, na maioria das Bíblias está esse assunto. Não, mas assim, deixando claro aqui, né, para todos aqui, eu não estou falando, né, que Jó não fez coisas horríveis, eu não estou falando isso. Estou falando aqui pertinente à pergunta, se Jó errou ou não, né? Nesse versículo aqui ele fala bem claro, ele é bem claro, mas só que ele fala isso aqui sem conhecimento. E a Bíblia diz assim bem claro, no livro de Coríntios, se eu não me engano, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, sem conhecimento do homem. Não é assim? Entendeu? Não é falando que Deus levou em conta isso aí, mas que ele errou. No final do 24 é uma interrogação, né? Então, quer dizer, ele é um questionamento, entendeu? Mas ele faz um questionamento, na verdade. Eu tenho um ponto que eu acho que Jó errou. Ele tentou ser o próprio advogado. E quem é nosso advogado, então ele tentou fazer o papel de quem ele não era. Sim, de ter se justificar. Exatamente. Aí eu acredito que Jó pisa na bola. Ele erra, porque ele tenta fazer por ele aquilo que ele não deveria ter feito. Ele tenta ocupar o papel de outra pessoa. Então, a partir do momento que Jó comete um erro, cai por terra a tese de que Deus pode ter cometido qualquer tipo de erro aqui. Porque só para colocar, tem muito jovem que vê a vida de Jó e não gosta da história de Jó, porque tem um sentimento de que Deus foi injusto, da injustiça de Deus, porque Jó não cometeu erro nenhum, e aí foi uma conversa entre Deus e o diabo, e tudo isso aconteceu a partir daí. Que culpa tem Jó? Então, só para deixar um ponto bem claro aqui para vocês, os nossos comentaristas aqui já colocaram vários pontos em que Jó errou. Então Jó era um ser humano como nós, ele também cometeu erros, mas ele permaneceu fiel em alguns pontos que nós vamos falar aí mais à frente. E outra coisa, né? Ele fala bem claro também, aquilo que eu temia me aconteceu. Então ele estava esperando algo de ruim na vida dele, sim ou não? Sim, né? Por quê? Por um erro dele. Agora, o erro não deixa claro qual é o erro que ele falou a respeito desse versículo, né? Mas que ele errou, isso aí é bem claro, porque se for folhear os 42 capítulos, se não me engano, né? 42 capítulos, né? Do livro de Jó, ali você começa a ver, sim, alguns erros de Jó. Tá, beleza. Capítulo 3 já nos mostra quanto que Jó era humano, né? Porque quando a gente está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, sabe que você não vê saída nenhuma, né? Então o Jó ele fala assim: por que eu nasci, né? Maldito foi o dia que eu nasci. Então no capítulo 3, no verso 11,
Cara, eu achei muito pesado isso que Jó falou. Ele disse assim, ó, por que não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Né? Tipo assim, era melhor que eu não tivesse ter nascido do que está acontecendo tudo. Exatamente, mais ou menos que jogando toalha, igual ele falou, né? Vamos aplicar isso para você, jovem, que está nos assistindo, quem sabe você também. A minha mãe é professora e ela se depara com algumas situações nas escolas que assim, é um negócio gritante, cara, de jovens novos. Isso é cotidiano, jovens querendo se matar, passando por situações a qual para eles não valem mais a pena a vida, acham que já é o fim, uma situação, né, agressiva demais. E muito provavelmente esses jovens também poderiam falar que se arrependeram do dia que nasceram, não deveriam nem ter nascido, né? Eu vi um comentário aqui do você está acompanhando, o André, ele fala assim: hoje dificilmente alguém teria a paciência de Jó. As pessoas são ansiosas e querem ser da universidade por elas mesmas, sem a ajuda de Deus. É verdade. Muitas vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida, adversidades, coisas na nossa vida, para que nós possamos nos voltar a Deus. Um exemplo é esse momento que o mundo está vivendo, essa pandemia. Deus quer que as pessoas se voltem, as pessoas estão se distanciando de Deus, estavam deixando Deus em segundo plano, as coisas de Deus estavam ficando em segundo plano. Então, quer dizer, Deus permite coisas acontecerem para nós o quê? Nos voltarmos mais a Ele. Não era o caso de Jó. Na verdade, Jó já era um homem que temente a Deus, prestava o sacrifício, e foi um troca de ideia. Mas a grande pergunta é como é que Jó saiu dessa situação? Eu digo assim, ó, Jó saiu melhor, saiu do mesmo jeito ou saiu pior? É isso que nós vamos ver mais à frente. Mais à frente nós vamos ver que Jó, o que ele mesmo declara. Mas deixa o final pro final. Deixa o final pro final. Aguarda aí. Segura aí. Beleza, então vamos lá. Jó, então, está provado, Jó cometeu alguns erros. E os amigos de Jó? Poxa, que amigos, hein, cara? Uns amigos desse aí, você... É tipo aquele ditado: quem está de fora não sabe o que está acontecendo, né? Quer dizer, as pessoas vê, tá vendo você na situação, vai pensar a mesma coisa, pecou, tem coisa errada, tá em pecado, né? E, na verdade não é. É a adversidade, da vida que aconteceu ali, né? É o momento que você está passando, uma situação que você está vivenciando, né? Que aquilo é para que você possa crescer espiritualmente, né? E como pessoa também, né? Só que as pessoas de fora veem isso como tá pecado. Como um pecado, né? Tem coisa errada. Os amigos qual foi o dele pecado? vieram para querer ajudar, na verdade, acabaram quebrando a cara. Eu acredito que eles acusam porque eles foram sem a presença, eles foram sem o Espírito Santo falar por eles. Quiseram, na hora que o Jó deve ter respondido mal, todo mundo já se irou. E aí eles responderam sem trava alguma, sem filtro. Eles foram falando e acusando. Diferente do quarto amigo, né? Sim. Eliú. Diferente de Eliú. Sim. Como que Eliú chega? Peraí que eu vou achar pra Eliú, ler. ele chega apaziguando, né, o que estava acontecendo, e ele mostra: ó, vocês três erraram da maneira que estão falando com o Jó, e você, Jó, também errou, tá errando, porque você está querendo se justificar, entendeu? Só que ele chega e ele fala assim ainda: olha, eu não deveria dar conselho para vocês, porque eu sou mais novo. Eliú chega falando isso, não é verdade? Ele chega falando: não, eu não vou dar conselho para vocês, porque eu sou mais novo. Mas já que eu estou vendo que vocês estão fora, eu vou ter Eu vou ter que falar, e ele fala as verdades. Os três amigos de Jó, né? Que o Jó, os amigos vieram para consolar, essa foi a verdade, e foram lá para condenar. Quando viu a situação de Jó, começaram a condenar Jó. Ó, aqui, Jó 33:3 fala assim, ó, a minha tradução, tá? Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vinda do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Então ele já foi... Esse é Eliú falando, tá? Só para... Foi argumentando, né? Ele já tinha diferente dos demais que chegaram acusando. Exatamente. Então esses foram o que os amigos de Jó fizeram. Então, aplicando para você, jovem que está nos assistindo, você tem que tomar muito cuidado de quem você recebe conselhos, tá? Toma muito cuidado, ver se os seus amigos, na verdade, eles estão querendo te ajudar ou eles só estão querendo achar
a causa de que você está sendo ou passando por alguma situação. Isso acontece muitas vezes, né? Ainda mais nossos amigos cristãos que têm o conhecimento da palavra, quando vê você passando por alguma situação, eles já querem apontar, falando, certamente você está passando por isso porque cometeu algum pecado, né? E na verdade, até então, como o Murilo tinha colocado, Jó não havia cometido pecado algum, correto? No começo ele não havia cometido pecado algum, e mesmo assim passou por algumas tribulações. Mas você também pode estar passando por algumas tribulações, e provavelmente, e espero que seja, um preparo de Deus para algo maior que Ele tem na sua vida. Então não entenda isso como uma punição, entenda isso como um preparo, porque é assim que Jó vai sair dessa situação. Nós vamos falar mais na frente, mas já adianto que Jó saiu muito melhor do que o que ele entrou, e ele mesmo declara isso. O que é muito também importante para todos nós e para os jovens que estão assistindo, é que quando a gente erramos, nós também reconhecer nossos erros. Pode ser que naquele momento ali, Jó não estava conseguindo enxergar o seu erro, porque ele fala que Eliú no capítulo 32, capítulo 32, versículo 2 diz assim, Eliú falando, porque se justificava, a parte B aqui no final do versículo, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Eliú falando para Jó. Posso ler a minha tradução? Rapidinho? Pode ler. Fica a parte assim, Eliú ficou muito zangado com o Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era o culpado. Olha só. Tá Então, vendo? bem claro. Bem claro, bem coitado que é a minha aqui. Não é verdade? Então, o importante é nós reconhecer os nossos erros. E quanto mais rápido nós reconhecer, melhor é. Quanto mais ele foi empurrando com a barriga, nós sabemos que está errado, mas não, eu não errei. E aí ele se estendeu para os 3 amigos também, né? 3 amigos também. Porque questionava Jó, condenava Jó. Na verdade, o papel principal nós cristãos, quando vemos alguém passando por um momento difícil, é ajudar em oração. Melhor coisa, nunca questionar ou apontar, mas sim aqui ajudar em oração, ou com palavras sábias. Busca a direção de Deus, pelo amor de Deus, né? Na hora, Senhor, me dê essa sabedoria, aí eu posso ajudar meu irmão. Tem gente que vai lá no calor da mão, eu vou para ajudar, chega lá pior mais a situação. Então, no começo antes de começar a live aqui, pessoal, eu estava batendo um papo com a Aline ali, e ela colocou exatamente isso, né, Aline? Para nós não tomarmos cuidados, para que talvez nós sejamos os amigos de Jó. Uma situação que um amigo seu está passando e você já chega julgando. Isso pode acontecer, você jovem cristão, toma cuidado, porque você pode se colocar no lugar de amigo de Jó, ou fazer o papel deles, chegar julgando, já procurando uma justificativa para o seu amigo que está passando por alguma situação. Então não seja como os 3 amigos de Jó, seja como Eliú, né, que chegou debaixo da presença, apaziguando os 2 lados, e mais à frente você vai ver que os outros 3 tiveram que voltar, mas Eliú não. E outra, o que Eliú teve foi discernimento, né? Discernimento, muito discernimento ali pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque ele chegou sabendo o que estava fazendo. Ele chegou sabendo o que estava fazendo. E não é à toa que depois no final, vou deixar pro final. Segura aí, rapaz. Vamos embora. A terceira, para finalizar o segundo, então, era como e por que ele permaneceu firme. Como que Jó permaneceu firme? Porque ele passou por todas as situações. Há uma grande indagação entre nós, porque o nosso tema é o seguinte: como permanecer constante na adversidade? Jó foi constante na adversidade? Em algumas nós chegamos a uma conclusão que em algumas situações sim, outras não. Por exemplo, ele começou a insinuar que Deus era injusto. Então isso não é ser constante. Mas Jó foi constante em um outro campo, que é o campo da fidelidade. Em nenhum momento Jó foi infiel com Deus, porque você precisa entender, jovem que está nos assistindo, que esse livro é um livro poético.
Então, quando Jó está falando aqui, é como naquele momento que você está passando por uma tribulação, alguma coisa, uma dificuldade, e você está ali, eu estou aplicando para o dia de hoje, você está orando ali, perguntando, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? E Deus te escuta, te entende, mas entenda que ele não entra com a justiça, porque foi o que o Murilo falou. Jó estava conhecendo mais a Deus. Imagine se Deus, Murilo, fosse entrar com justiça sobre tudo que Jó tinha falado sobre Deus. Teria sido o fim dele, né? Mas como ele não tinha o conhecimento de Deus, que no final ele fala, né? Antes eu só ouvia falar, agora meus olhos de ver, pela toda a experiência que ele passou. Um dos motivos também. Exatamente. Então Jó permaneceu constante na fidelidade dele. Em nenhum momento ele titubeou na fidelidade dele com Deus, né? E é sobre isso que eu queria que vocês, cada um, dessem a sua visão. Voltado na pergunta, como e por que ele permaneceu firme? Quem quer começar? Porque, primeiro de tudo, ele conhecia, né? Por mais que ele estava no processo de conhecimento, para Deus falar que era um homem reto, para Deus falar tudo que falou de Jó, eles tinham uma certa intimidade. Tinha um certo conhecimento. Então, ele provavelmente já tinha passado outras experiências nas quais ele falou, poxa, olha, Deus é bom para mim. Eu acho que isso é o que segurou ali, a minha opinião. Legal. Na verdade, quando ele fala assim, eu acredito no meu modo de pensar, que ele fala assim, onde eu conheci de ouvir falar, mas agora de continuidade, que ele dizia assim, né? Olha, já passei por tudo, mas essa aqui foi demais. Eu achei que não ia conseguir. Quer dizer, muitas vezes a diversidade vem para quê? Para que nós possamos melhorar, na verdade, né? Então, quer dizer, ele achou que ele tava o último bolacha do pacotinho, mas na verdade ele precisava se superar mais, né? Entendi. Então, quer dizer, veio para ele poder ser melhor. Legal. Já de começo o Jó entendeu que o que ele tinha não é o que ele era, né? Exato. Quando ele fala assim, tudo que eu tinha era de Deus, né? Então isso não era meu, né? Então foi isso. Ele entendeu que o que ele tinha não é o que ele era. E confiava muito em Deus, né? Ele tinha total confiança em Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo nas regiões celestiais, né? Quando ele declara isso assim, ó, você está aceitando o bem de Deus, mas o mal de Deus você não quer aceitar, então ele sabia que aquilo era a permissão de Deus que estava acontecendo na vida dele. Tem um amigo meu que ele faz uma colocação que eu acho muito legal, que ele fala que nós somos mordomos. Sim. De tudo. Porque o mordomo é o seguinte, se você reparar, o mordomo ele usufrui praticamente de todas as coisas que o dono da casa usufrui também. Porque ele mora no mesmo lugar, ele come as mesmas coisas, ele faz de tudo, como se ele fosse o dono, mas ele não é dono de nada. Só serve. Ele só serve e ele cuida o dono da casa, o mantenedor. Então, nós somos mordomos, e Jó tinha entendido isso, que na verdade ele cuidava, ele tinha, ele cuidava, mas na verdade o dono de tudo não era ele. Porque ele fala, Deus me deu e Deus tomou. Então, quer dizer, quem é dono? É ele faz. Então ele já tinha um conhecimento, né? Ele não era um menino na fé, vamos dizer assim. Ele já tinha um certo conhecimento. E isso com certeza corroborou para que ele passasse. Ele tinha a sua fé, mas ainda não, a fé dele ainda não estava desenvolvida, né? A tal ponto no qual chegaria a agradar a Deus da forma que Deus queria que Jó fosse. Sim, sobre essa pergunta aí, duas perguntas aí, né? Como e por quê? E por quê? Né? Duas perguntas aí, na verdade. Isso aí. Como e por quê? Isso aí. Como? Vamos lá em Jó 23? Bora. Como? E é o que a irmã Aline aqui falou, né? Ele tinha uma fé, não uma fé concreta, mas ele tinha uma experiência com Deus, né? Por isso que ele fala aqui, como ele conseguiu passar, como ele conseguiu permanecer fiel. 23, versículo 10, 11 e 12. Que diz assim, versículo 10: mas ele conhece o meu caminho. É Jó falando, Deus conhece o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Olha ele falando aqui, Jó, continua falando. Nas suas pisadas se firmaram os meus pés. Quer dizer, os caminhos do Senhor, meus caminhos também. Não é assim? Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Versículo 12: o teu preceito
nos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então aqui, ele permaneceu fiel, ele conseguiu permanecer fiel, porque ele estava andando nos mesmos caminhos que Deus deixou para o homem andar. Ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, não sei como que ele tinha o conhecimento, porque ele falou que ele ouvia falar. Então, por ele ouvir de Deus, algo de Deus, dos preceitos, dos mandamentos, deixando claro que nesse tempo aqui não tinha o mandamento ainda, que isso aqui foi antes de Moisés. Porque, se eu não me engano, Jó era contemporâneo a Abraão, né? Mas tinha aqueles preceitos, né, que Deus estabeleceu para todo ser humano. Então, ele conseguiu permanecer fiel, por quê? Porque ele andava nos caminhos do Senhor. E nós, e todos os jovens, só vai continuar a permanecer fiel se nós andarmos e continuar andando no caminho do Senhor. Amém. Verificando a palavra de Deus. Agora, por que ele tinha? Por que ele conseguiu? 19. Jó 19. Porque ele tinha certeza de algo. Bem conhecido. 19, 25. Pode ler, Maguiel. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Amém? Amém. Foi o comentário do Emerson. Você tem que falar um amém. Mas um amém. Mas já foi o comentário do Emerson. Eu vi aqui. Glória a Deus. Seu amigo Emerson, queria mandar um abraço para ele aí. Sabe aquela situação? Sabe aquela situação de pode glorificar de pé a igreja? É isso aqui. Mas na verdade, Mandiel, a gente só vê essas dificuldades porque nós temos um objetivo, né? Nós temos, quando você tem um objetivo de servir a Deus, ser fiel a Deus, você vence. Decidir, né? Agora quando a pessoa, né, ela tá meio lá, meio cá, ela não aguenta, vaca, ela cai, sai fora, desvia, blasfema, que nem o já fez, né, critica, e, enfim, porque nós temos um objetivo. Temos uma ideia ali, um objetivo, um alvo. Depois você tem um alvo a conquistar, né? Você vence. Pode vir um vendaval que for. Jó tinha um alvo, né? Você fiel a Deus. Saindo um pouco do tema, vocês vão entender. O tempo, ele nos mostra muita coisa. E agora eu acabei de entender o porquê que o Levi tem aquelas colocações. Sabe aquelas colocações de Levi no final lá de Josué? Olha a colocação que o pai do Levi fez aqui. O que estava em jogo entre Deus e Satanás era a fidelidade de Jó. É isso mesmo. Era a fidelidade. Irmão Benedito, Deus abençoe pelo seu comentário. É isso Ele mesmo. me falou uma coisa, ele comentou comigo, estava falando sobre Jó. Aí ele falou assim, Jó era sacerdote. Eu falei, mas naquela época lá, mas não tinha? Mas ele que fazia o sacrifício por toda a família, né? Ele era o sacerdote da família. É verdade. Sacerdote. Sacrificava para ele e para os filhos. Ele já exercia. Ele já era sacerdote mesmo antes de existir o sacerdócio. Exatamente. Oh, legal, hein? Legal. Tá vendo que a gente só aprende, Então fechou, gente. Agora a gente tem que passar para a terceira parte, que é a vida de Jó após as adversidades, porque a gente já explicou a primeira parte, como é que era a vida de Jó antes das adversidades. Nós acabamos de terminar o tópico agora, como foi o processo das adversidades de Jó. Agora nós vamos falar como foi a vida de Jó após as adversidades, porque nós entendemos aqui várias vezes que ele permaneceu fiel, ele não se curvou, ele passou por situações adversas, mas ele continuou. E agora, será que valeu a pena? Será que vale a pena permanecer fiel? Será que vale? Não sei. Vale ou não vale? Vamos ver agora. Vocês vão. Vou dar um abraço para um amigo meu, o pastor Francisco Júnior, está lá em Taubaté, acabou de entrar na live. Um abraço, Júnior. Pode mandar comentário aí. Não vai bombardear não, pelo amor de Deus. Conheço você, sei como você é, mas um abraço, com Deus. Oh, que legal, que legal. Mandiel, só uma perguntinha que você fez pra gente e a gente não respondeu. Que se Deus fez alguma coisa errada. É verdade. É que eu acabei. Vocês acabaram fazendo essa tese cair por terra, mas corroborem. Na Bíblia mesmo, Jó 34:12. Vamos lá. A minha tradução está escrito assim: o Eliú, aquele amigo sábio, aquele amigo que todo mundo tem que ter, né? Ele fala assim, no 34:12: na verdade, o Deus Todo-Poderoso
não faz o mal e não é injusto com ninguém. Amém. Amém. Acabou, né? Sem argumentos. Amém. Sem argumentos. Sem argumentos. Sem argumentos. Essa pergunta. Versículo 24. Não, é 34. 34, 12. Tá aqui. Acabou. Não tem argumento nenhum. Na nossa tradução também diz assim: também na verdade Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, obviamente, gente, eu fiz essa pergunta sabendo da resposta, que Deus não erra, mas de novo, dizendo, porque tem jovens que têm essa visão de Jó, e era isso aqui, um dos meus objetivos da live, eu creio que vocês também, é mudar um pouco a visão que os jovens têm, de que achar que Jó foi injustiçado. Jó cometeu erros também, ele não foi injustiçado. E um detalhe, aqui que vocês têm que se apegar mais, como é que foi que Jó saiu dessa situação? Não processo é muito importante, mas como é que Jó viu toda essa situação? Ele achou que ele saiu melhor dela, ou ele saiu pior, ou ele saiu a mesma coisa? Isso mudou alguma coisa na vida de Jó? Isso o aproximou de Deus, ou isso o distanciou de Deus? É isso que nós vamos fazer agora, e eu peço que você redobre a sua atenção, porque isso aqui vai corroborar com a sua linha de pensamento, ver se vale a pena ser fiel ou não. E aí, vale a pena ou não? É isso que nós vamos ver agora. E eu peço que você redobre sua atenção aqui no que os nossos comentaristas vão estar falando, tá bom? Então nós vamos entrar aqui, ó. Beleza, e a vida de Jó após a adversidade. Quando? Qual foi o ponto, que Jó virou o jogo? Na opinião de vocês, tudo estava indo. Qual foi o ponto que começou a virar? O ponto de inflexão, para quem trabalha com financeiro, em investimento, sabe o que é ponto de inflexão. Qual foi o ponto de inflexão, o ponto da virada de jogo? Assim, no meu ver, o ponto que ele viu que ele estava errado foi o momento que ele começou a virar o jogo. Ele reconheceu o erro dele. A partir do capítulo 38 adiante, onde Deus começa a fazer perguntas para ele, questionar ele muitas coisas, aí ele cai em si. Ele falou: não, eu estou errado mesmo. E a partir do capítulo 44 ele vê que ele não sabia de nada. Então, quando ele reconhece que ele não sabia de nada, que ele não conhecia Deus na sua plenitude, então eu acho que foi aquele momento crucial que ele pensou, que ele começou a virar um jogo a respeito da vida dele, para mudar a vida dele. Então o ponto de vista é isso aí. A partir do capítulo 38 adiante, foi quando começou a virar o jogo para a vida de Jó. Ele se humilha, né? E percebe que foi depois do conselho do amigo sábio. A Eliú. importância do amigo sábio aí. Né? O Eliú foi, munido, sabia o que estava ali, qual era o objetivo, o propósito, chegou, fez bem feito, e aí Jó entendeu, falou: poxa, ele tinha razão, peraí. E aí as coisas discorrem, vai mudando o cenário diferente, né, daquilo que ele já vinha fazendo. Por isso que é a importância de a gente reconhecer, eu estou citando aqui novamente, né, eu falei, de reconhecer quando nós erramos, quando estamos equivocados por algum assunto. Aqui Jó, os teólogos falam que Jó era um homem estudado, né, um homem que entendia de vários tipos de ciência. Então, por isso que Deus questiona com ele sobre a ciência, na verdade, sobre a estrela, sobre o sol, sobre o mar, sobre os animais. Você vê que Jó era um homem entendido. Mas, como todo ser humano, quando ele acha, né, falando para o jovem, né, quando acha que consegue andar com as suas próprias pernas, é o fim do homem, porque ele cai. E nós nunca vamos conseguir andar com as nossas próprias pernas. É sempre Deus nos sustentando ali e nos guiando. Somos inteiramente dependentes de Deus. É isso mesmo. Então a virada dele aconteceu quando ele reconheceu que ele estava errado, e ele começou a reconhecer a grandeza de Deus. Porque Deus começa a fazer umas perguntinhas para ele também. São 70 questões que Deus faz para ele, e Deus também já vem logo na quina, né? Onde você estava quando eu criei o mundo? Aí ele viu que Deus era bem maior do que ele imaginava. Bem maior do que ele imaginava. Foi humilde. Foi humilde, né? Mas aí não tinha nem como ali naquele momento, né? Deus falou no meio de um redemoinho, imagina um redemoinho.
Saiu da voz dali e conversando com ele. É isso aí, cara, é isso aí. Deus Pentecostal, né? Bem pentecostal. Cara, a Ah, dificuldade faz a gente nos tornar forte, né? Sim. Nos recarrega nossas baterias. Né? Aham. A gente ser mais firmes, né? Cria raízes. legal. É raízes, é interessante, é verdade. Tá, e o que ele aprendeu, cara? O que vocês acham que Jó aprendeu com toda essa situação que ele passou, né? Desde lá de trás, quando ele começou a perder todas as coisas do lado financeiro, depois a saúde, depois a família, né? Que era a última da família, que era a esposa, que falou para amaldiçoar o Deus e morrer. Então foram várias perdas. Depois os amigos que chegaram querendo debater com ele. Depois chegou um amigo que foi no caso de Eliú, que deu um conselho bom, que ele fez ele meio que cair em si. Depois ele reconheceu. Então tudo isso, o que vocês, cada um pontua uma coisa, para a gente não prolongar, porque realmente essa é uma pergunta. O que ele aprendeu muita coisa. Então cada um de vocês pontua uma coisa que vocês acham que Jó aprendeu, que vocês, na visão de vocês, que foi uma coisa bem impactante ou bem forte. Eu acho que ele aprendeu a confiar mais em Deus. Ele confiava limitado ali, porque ele não conhecia muito bem Deus, né? Então eu acho que ele aprendeu a confiar mais no Senhor. É um ponto meu, os irmãos outros companheiros. Jó 42, verso 5, né? Como já foi mencionado aqui, né? Diz: com o meu ouvir, né? Dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem, né? Como eu falei na live passada, né? Ele era um cara que reconhecia Deus, né? Como divino, né? Mas ele não conhecia Deus porque ele não tinha essas experiências com Deus. Intimidade. Né? Ele não tinha fé nele aprovada, Deus desenvolvida, mesmo. né? Então ele teve a fé desenvolvida e passou a conhecer mais a Deus, bem mais. Reconhecer que Deus é maior que tudo, né? Deus está acima de todas as coisas, que Deus é acima de tudo, maior que tudo, que dependemos inteiramente dele. Eu acho que ele aprendeu sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Porque ele não precisava se justificar. Né? Deus não pediu isso para ele. E depois ele descobriu o tamanho do poder do Senhor. Verdade. E a gente fica também vendo a respeito da vida de Jó, que com as experiências que nós passamos na nossa vida, nós vamos se fortalecendo. Né? Então, Jó saiu mais forte ali, naquele momento ali. Até um ditado que muitos pregadores falam, né? Aquilo que não teve o poder de matar Jó, ele fica mais forte. Não é verdade? Então, pela experiência que ele passou ali, de perder os filhos, de a mulher ficar contra ele, de perder os seus bens, tudo isso aí, quando acabou tudo isso, ele saiu mais forte lá e com mais intimidade com Deus. Legal. Vamos pensando aí, enquanto eu faço uma colocação, quais os benefícios de ter sido fiel? Benefícios que eu estou falando, porque é o seguinte, eu até fiz uma anotação aqui, o que foi que Jó, na verdade, perdeu. A primeira coisa que ele perdeu foi o lado financeiro, depois ele perdeu os filhos, em terceiro, a saúde, em quarto, o casamento, e em quinto, depois ele teve a dificuldade com as amizades. Então veja que são 5 pontos, a qual foi quase que uma coisa atrás da outra. Mas Deus restituiu, Deus foi fiel com ele, né? E qual foi a abundância dessa fidelidade? Quais foram os pontos aí que Deus restituiu a Jó, que vocês veem que valeu para ele a pena ser fiel? Se vocês pudessem fazer essa pergunta para Jó, né? Ou vamos colocar de uma maneira diferente, imagine que cada um de vocês são Jó, e conhecendo a história de Jó mais profundamente, como nós estudamos eles na última semana, na visão de vocês, o que valeu mais a pena ter sido fiel, ou por que valeu a pena ter sido fiel? Aí vocês podem falar no contexto que vocês quiserem, mas eu quero saber de vocês o que valeu, se valeu, ou por que valeu a pena ser fiel, e se Deus realmente restituiu tudo para ele, como falou, não se ficou alguma coisa por trás. Enfim, eu vou deixar um caminho bem aberto aí para vocês darem um checkmate aí, né, nessa história, porque é uma história que nós vemos estudando durante as últimas semanas e nos chamou muito a atenção. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a organização a qual Deus restaurou as coisas, que eu até
anotei aqui, né? Que Jó viveu mais de 140 anos. Após, né? Após isso, Deus ainda presenteou Jó com mais 140 Atividade anos. maior. A segunda coisa foi o lado financeiro, que Deus deu para Jó tudo em dobro. Imagina você ter, Jó já era um homem rico, considerado o mais rico do tempo dele. Imagine que Deus deu a Jó tudo em dobro, eu não consigo nem imaginar isso. Imagina o homem mais rico hoje, se eu não me engano é o dono da Amazon, eu acho. Imagine dobrar tudo que... Foi isso aí que Deus fez com Jó na época dele. A terceira coisa foram os amigos. Porque se a gente reparar na história, os amigos que os tinham abandonado, depois que Deus restitui tudo, a Bíblia diz que eles voltam a visitar Jó e estão com Jó falando assim: poxa, a gente está aqui, né, poxa, que pena que você passou por tudo aquilo. Depois que já está tudo bem, fica fácil voltar em casa e comer o banquete, né? O quarto foi o casamento, porque a Bíblia diz que Jó teve mais 10 filhos, né? E foi com a mesma mulher, correto? Certo. E aí, assim, foram esses pontos que eu anotei. Pessoal, O que foi, Levidão? tem um pessoal que deu risada aqui, eu acabei dando risada aqui. É que tem um pessoal aqui atrás, galera. Contra-regra. Na próxima vez você vai chamar ele, é um rapazinho bom de Bíblia. Nós vamos debater legal. Quando você falou que ele teve mais 10 filhos com a mesma mulher, aí o pessoal deu risada. E aí, então? Mas aí Deus quis restituir para ela também, né? Porque Com certeza. de alguma forma eu acredito que ela... Pô, essa né? era uma indagação que eu tinha. Eu lembro quando eu era menino, eu tinha essa indagação. Mas pera lá, Deus não falou que ia dar tudo. Deus não falou que ia dar tudo em dobro. Eu tô falando isso porque a minha esposa me corrigia em algumas coisas. Ela assistia a live e depois ela me corrige. Porque algumas coisas para mim são básicas. Eu falo assim: amor, eu não vou falar isso porque isso é básico. Aí ela fala assim: amor, mas às vezes nem o básico, às vezes tem algumas pessoas que não sabem o básico. Então é sua função falar até o básico, né? Então ela me dá uns puxão de orelha em casa. Eu lembro quando eu era menino, Levi, eu achava, cara, eu falava assim: papai, tem alguma coisa de errado aqui. Porque todo mundo fala que Jó teve tudo em dobro. E os filhos... Mas Deus só deu 10 filhos, uai, pra ele. Mas que negócio estranho é esse? Ué, que no final ele teve 20, né? Porque o filho morreu, mas pra ele foi filho. Então, mas era isso que eu não entendia. Então, eu quero deixar isso aqui, porque talvez tenha algum jovem que tenha essa indagação também, ou era só eu falar. Eu penso na seguinte forma: se um filho seu morrer e te nascer mais 2, jamais vai ocupar o lugar daquele. Legal, é no teu isso. coração. Então acho que Deus podia dar 30 filhos para Jó, É né? isso. Aqueles 10 filhos, ele nunca ia esquecer, ela nunca ia esquecer. É isso, jovem que está assistindo, porque, de novo, eu digo, né? Quando eu era jovem, eu tinha essa indagação, e até que eu fui estudar e eu vi. É só você perguntar para uma mãe que perdeu um filho, ver se ela não coloca, para ela sempre vai continuar sendo filho. Pode ter morrido. Eu tenho a minha avó, ela tem 3 filhos vivos, né? Que é a minha mãe, a tia Ruth e o tio Davi. Mas ela nunca esquece do primeiro filho que ela perdeu, que foi o Moisés. Então quando você pergunta para ela: vó, quantos filhos você tem? Ela fala: 4. Mas Moisés, se eu não me falha a memória, acho que ele morreu no 6º mês. Ele viveu 6 meses. Mas ela não esquece. Mas a medicina também. É? Conta. Quando a mulher que está grávida, que vai fazer tudo pré-natal, todo o esquema, leva em consideração os partos. Então, mesmo que o filho tenha morrido, ele é contado. Isso vai na declaração de nascido vivo da criança. Quantos irmãos ele teve? Uau! Isso é sério esse negócio. Então, por isso que ele teve 20. Porque ele teve os... Tá vendo, Murilão? Deus é fiel, Vai meu. aprendendo aqui, né? Deus é fiel, Você tá queridão. perdendo tempo, você não tá assistindo aí. Deus é fiel, queridão. Deus é fiel, não, Emerson? Olha a Deus é Deus. fiel. Vamos voltar na pergunta, senão a gente vai. Hã? A gente tá fugindo do assunto aí. Não, vambora. Então, agora eu quero só que vocês dê o veredito de vocês. Esse é o meu, das coisas que Deus restituiu, né? E aí eu abro espaço para vocês aí fazer a consideração de vocês. Rapidamente aqui, para mim passar para os meus companheiros aqui, Jó não se preocupava com os bens. Claro, porque ele
com os filhos se preocupava, logicamente que é filho, mas nem isso ele pecou, quando ele perdeu os filhos, ele não atribuiu a Deus. Então Deus não precisava ter dobrado o seu patrimônio, Deus não precisava. Por que Deus fez? Porque Deus é fiel, Deus não devia nada para ninguém. A questão dos filhos aí é bem pertinente, deixar um pouco aberto aqui, porque Deus, tirando o que a irmã Aline falou, né, que teve 20 filhos, né, mas não deu os 20 filhos vivos para eles. Mas é interessante aqui no versículo 15 do capítulo 42, que diz assim: em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, certo? E é interessante agora essa parte B aqui, como que Jó, como ele mudou depois de tudo isso, como que fazia a distribuição da herança antigamente, os filhos homens, e aqui ele fala que não, ele deu para as filhas também. Aí ó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Então ele mudou. Uau. Não é verdade? Uau. Ele aí dividiu a herança com as filhas também. Então ele foi um homem, ele veio um homem melhor. Uau. Ele aprendeu. Falou, não, eu tenho que também repartir. Não é tradição, não é cultura, mas vou fazer. Vou dividir toda a minha herança com meus 10 filhos. Não somente os homens, mas também as mulheres. Na verdade, foi o que eu disse, né? Toda prova a gente sai fortalecido. Fortalecido e melhor, né? Melhor. A pergunta do Magdiel era como Jó saiu. Eu acredito que Jó, ele saiu crendo mais ainda no Deus que ele servia. Sim. Ele tinha, quer dizer, ele cria no Deus, né? Mas ele viu que Deus era fiel a ele, Deus era com ele, e saiu mais fortalecido a sua fé, fortaleceu mais ainda a fé. Né? A prova faz com que nós somos que nem o ouro, né? O ouro ele extrai da natureza lá, mas depois que ele é passado pelo fogo, ele torna muito mais valioso, né? Quer dizer, o Jó passou a ser muito mais respeitado pelas pessoas. Poxa, olha Jó, a situação que ele passou, olha como ele é hoje, né? É óbvio que o mérito não é dele, o mérito é de Deus. Então, né? A situação a qual ele passou foi forjando ele para se tornar uma pessoa melhor. Torna melhor. A gente se torna melhor, se torna uma pessoa mais crente, digamos hoje. Mais humano, né? Mais humano. Nós temos amar mais as pessoas, né? Isso. Então, se você, um exemplo, se a pessoa lá na infância ela passou fome, hoje ela dá valor cada situação, cada alimento, ela valoriza, porque ela passou fome lá atrás. Né? O jovem que não passa fome, a criança, é que nem o caso do bullying. O caso do bullying é o seguinte: o que é o bullying? É a criança que não apanha. A maioria das crianças que fazem bullying nos colegas é porque ele nunca levou um tapa, uma surra, um puxão de orelha do pai e da mãe. É aquela criança que não sabe o que é dor. Né? Então ela provoca o outro, mas ela não sabe o que o outro sente. Entendeu? Então, quer dizer, se você passa por uma situação a partir do momento que você entende que o outro está passando, você desenvolve a habilidade da empatia, de se colocar no lugar do outro. Sim. E você se dói e fala, poxa, eu não vou fazer para ele o que eu não quero para mim. Sim, você passa a gostar mais, né, a compreender mais as pessoas. Eu acredito que Jó saiu assim, saiu fortalecido, saiu uma pessoa melhor do que era, né? Não como ser humano, mas como crente, como pai. E a prova, né, do versículo aí, que ele repartiu os bens. Não são possíveis. As filhas também. E ele saiu melhor, entendeu? Ele saiu mais assim, compassivo, ele saiu mais bondoso, vamos dizer assim. Não vamos dizer que ele não era, mas mais e mais ainda. Ele saiu mais amado do que a mulher, porque a mulher fala assim, poxa vida, ele pode ter me chutado, né? Por aquilo, mas ela falou, poxa vida, o Jó realmente ele me ama. Isso. Então, amém. É mais respeito. Pensando em tudo isso, a gente pode dizer que Jó saiu mais feliz, né? Essa prova transformou o caráter de Jó e ele saiu, acho que, muito mais feliz, muito mais grato por tudo que ele tinha naquele momento. Talvez ele não desse valor ao que ele tinha antes, como ele deu depois da prova. Né? O Senhor transformou o pranto dele em festa, literalmente. Verdade. Televisão? Fiz algumas anotações aqui, quero falar olhando para quem está em casa agora. Legal. Como foi dito, né, os benefícios de Jó, né? A gente já falou sobre que ele teve a fé desenvolvida, né? E se Jó ele tinha alguma expectativa humana, ele foi liberto disso, né? Que agora Jó estava com a vida dele amadurecida, né? Ele estava pronto para seguir em frente com o
que Deus tinha reservado para ele, né? Os desígnios, né? E os propósitos eternos da vida de Jó, né? Porque a vida de Jó não se resume só em aquilo ali quando Jó morreu, né? Não, tem vida após a morte, a gente sabe que tem eternidade, né? Então Deus tinha um plano de eternidade. Eu tenho fé e tenho plena convicção que Jó está na glória com Deus já, né? E Jó, como o Murilo disse, né? Agora ele também é um cara que agora ele cuida mais das pessoas, se preocupa mais com as pessoas, né? Primeiramente, então era herança só para os filhos homens, né? Mas agora não, agora minhas filhas também vão ser abençoadas, né? Que eu sou pai, eu vou abençoar os meus filhos, né? E se a gente primeiro ser fiel, não vai ser diferente para a gente também, né? E Jó é um cara agora testado e aprovado por Deus, né? Quando você compra um aparelhinho lá, vem lá, testado e aprovado por Deus, então, Jó era testado e aprovado por Deus, né? Era um novo homem, né? Amém. Amém. Deixa eu contribuir aqui. Sim. Para finalizar aqui, a primeira pergunta que Deus fez a Satanás: ter visto meu servo Jó, né? Como que é homem sincero, reto e temente a Deus, desviando do mal. Depois da prova, ele saiu muito mais. Com certeza. Uau! Pensa a hora que Satanás vê tudo de camarote. Depois não teve mais questionamento, né, sobre Jó, né? Acabou. Acabou. Mas cadê? Acabou, não tem mais. A vida de Jó é um livro. Você sabe por quê? Porque quando chegou, porque a prova de Jó, né, tinha data e hora certa para começar e também teve data e certa hora para terminar, né? Quando chegou agora de acabar aquilo lá na vida de Jó, não teve campanha, não teve sal grosso, não teve batucada, não teve nada. Ó, acabou. Não tinha minha abençoada não? Na Pode tirar seu né? time de canto, que agora é eu que vou tratar de Jó, agora é eu que vou cuidar de Jó, né? Legal. Exatamente isso. É que Deus sabe até onde a gente suporta. Ele conhece nós por dentro, por fora. Ele nos conhece, né? O salmista fala, né? Deus me conhece desde quando eu era informe. Quando eu era pequeno, quer dizer, não tinha nem formato de gente. Já ali, Deus já me conhecia. Então, quer dizer, Deus conhece nossos pensamentos, conhece a nossa vida. Ele sabe até onde a gente aguenta. Então, quer dizer, o que você está passando hoje, tenha certeza de uma coisa: Deus sabe até onde você aguenta. Ele não vai dar a luta acima do que você não suporta. Você não vai passar além do que você não suporta. Você tem a certeza que você vai passar por isso, vai vencer e vai continuar. E vai vir outras coisas ainda mais fortes ainda. Glória a Deus. Porque, tipo assim, a gente vai criando calo, vai calejando, né? A ponto de que você fala assim: poxa vida, já passei por tudo isso, né? E assim até o fim. Amém. Nossa live tá dando nosso tempo, faltam 2 minutos. 1 minuto. Mas pessoal, ó, a vida de Jó é aquela que quando a gente termina de ler, a gente só consegue falar: uau! Que história! Que história, realmente. Jó tem muito a nos ensinar, e a você jovem que está nos assistindo. Eu estou vendo aqui que tem vários irmãos também. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que foi mais um aprendizado muito bom. Jó tem muito a ensinar para você jovem que está assistindo, não é porque Jó está lá atrás, é apenas que falam que é o livro do sofrimento, né? Se quer aprender a sofrer, leia o livro de Jó. E realmente, se você quer tempo mais de sofrimento que nós estamos passando, né? Você permanecer fiel. E então tem várias coisas vários insights que nós demos aqui de aprendizado. Espero que você tenha aprendido, tenha crescido no conhecimento e se torne uma pessoa mais fiel. Saiba que Deus está sempre no controle de tudo. A vida de Jó é uma prova disso, né? Então eu queria agradecer a vocês aqui, comentaristas. Eu tenho crescido demais com esse nosso projeto. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, né? Salvo se acontecer alguma coisa, um imprevisto muito grande, como aconteceu semana passada, mas mesmo assim a gente reprisou, né? Algumas situações, mas toda terça-feira a gente vai estar fazendo um estudo aqui sobre algum tema dado por jovens, e sempre com essa colocação mais jovial, né? Esse é o nosso objetivo, e para fazer todos nós crescermos. Todos nós, eu acho que essa situação nos obriga a estudar um pouquinho mais, e quando a gente estuda a gente cresce. Então esperamos ter abençoado a sua vida. Se você puder nos ajudar compartilhando, comentando, o nosso objetivo é fazer com que o maior número de pessoas
conheçam mais a Cristo, conheçam mais a fidelidade de Deus e mais jovens possam ter a certeza de que em tudo Deus é fiel. Aleluia. Tá bom? Amém. Gente, eu queria agradecer vocês, porque o tema fui eu que, sugeri. Gente, sugeriram que ia dar certo. E eu aprendi muito, tá? Então, obrigada, que Deus abençoe a todos. Finalizar, Levi, com o hino? Exatamente. Louvor, né? Vamos finalizar com o E louvor. não esqueça do YouTube lá, vai lá, se inscreva, dá um joinha, ativa o sininho e No Instagram, a gente trabalha no Instagram então, também. nossa rede social, nos ajude aí, pessoal. É um trabalho novo que estamos iniciando e cremos que Deus está no controle, no comando e vamos em frente, em nome de Jesus. Eu creio que muitas vidas serão impactadas, né, através desse trabalho em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Levi. Finalizando. Vamos finalizar com um louvorzão. Não, Jó não vai dar certo, Jó. Só antes da gente terminar aqui, para a gente concluir, no Salmo 20 lá, ele vai nos dizer que aquele que põe a sua confiança total em Deus, né, são esses que permanecem fiel, né, de pé. Amém. Mas aqueles que põem sua confiança nos seus bens, em outras coisas, tantas aí que a gente gosta de idolatrar, são esses que vão se encurvar e cair. Né? Amém. Então, assim, eu prefiro fazer a minha escolha, eu permanecer fiel e confiar somente em Deus. Eu sei que, diante de uma adversidade dessa, né, Deus deixou o Jó de pé, né, cara? Amém. Né? Eu acho que, não sei, se acontecesse metade do que aconteceu com a vida de Jó aí comigo, acho que eu não ia Não, com certeza. E essa aqui é uma mensagem muito. Não dá pra. Jovem, você que está assistindo, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. O livro de Jó, a história de Jó, ela nos ensina isso. Vale a pena você permanecer fiel, porque Deus sempre vai ser fiel com você. E na Apocalipse ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É isso aí. Aleluia, Deus. Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém, valeu. A paz, galera. Abençoe.